Então, bom dia novamente a todos vocês e a quem nos vê ou vai ouvir depois também nas redes sociais. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E hoje vamos ver uma palavra que está em João 1, de 35 a 41, por favor. João 1, de 35 a 41. E esta é uma palavra, meus irmãos, que eu até estava na dúvida se já tinha pregado aqui entre vocês. E se por acaso já aconteceu, mas senti que tinha que ser esta agora. Mas se por acaso já aconteceu, como estamos aqui no modo de um encontro aqui na natureza, vocês têm a obrigação de saber as respostas das perguntas que eu vou fazer. Se não preguei, pronto, tenham a desculpa. Então o Senhor, nosso Deus, nos ajude. Peço-lhe que me ajude a passar esta mensagem e peço que abra o entendimento a todos vocês para que vejam mais uma vez a profundidade da palavra. Esta é mais uma passagem, irmãos, que como 90% do Evangelho de Jesus Cristo tem mensagens por trás da mensagem original. O Evangelho, como eu já disse, é escrito de uma forma simples para quem lê a primeira vez, mas para quem estuda a palavra profundamente traz muita informação por trás, que apenas é revelada a quem estuda a Escritura. A Escritura deve ser estudada, não apenas lida. Isso é o trabalho que o Senhor nos mostrou que deve ser feito. Então vamos passar à leitura. João 1, 35 a 41. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Amém? Amém. Ora bem, irmãos, isto parece uma passagem muito simples. O João Batista disse: Eis ali o Cordeiro de Deus, e 2 discípulos dele que ouviram dizer isto decidiram seguir Jesus. Aparentemente isto é muito simples, mas existe muito mais aqui por trás. Então, como sempre, está uma discussão um pouco mais aberta, mas de qualquer maneira vamos seguir aqui o encadeamento da palavra. Se você está a ler este texto, nós lemos este texto tal como aqueles discípulos, nós de certeza que já ouvimos falar em Jesus. Nós todos aqui já sabemos quem é Jesus. É o Messias, não é? É o Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Já todos ouvimos falar. Então, tal como os 2 discípulos de Jesus ouviram dizer, o que é que nós ouvimos deste Jesus? Que é o Messias, o Salvador, o nosso Salvador. Foi isso que nós ouvimos. E por isso o que é que eles decidiram fazer? Seguir o Senhor. Foi ou não foi? Não é o que diz aqui? Ouviram dizer isto e o que é que fizeram? Seguiram Jesus. Esta passagem é um bom exemplo das nossas vidas. Nós ouvimos alguém dizer que Jesus era o nosso Salvador e o nosso Messias e decidimos seguir Jesus. Então, isto é o exemplo de todo aquele que inicialmente ouviu falar e decidiu ver mais. É um exemplo para todos nós. E ensina-nos o que é que nós devemos fazer.
E quem sabe até eles eram discípulos de João, certo? Quem sabe até eles queriam ser o quê? Discípulos do Senhor Jesus. Então a primeira pergunta que se eu faço aqui aberta a vocês, já que vocês ouviram falar em Jesus e decidiram seguir, é a mesma que Jesus faz a eles os dois. O que buscais? O que buscais? Alguém quer dizer o que busca? Vocês decidiram seguir Jesus. O que buscais? Buscamos o Messias. Buscamos a Por vida quê? eterna, Salvação. A salvação, a verdade. a verdade. Que buscais? Jesus pergunta-vos aqui. Que buscais? A gente tem que saber porque é que busca e o que é que busca. Então, é caso para que perguntemos o que nós buscamos. Queremos ser apenas um salvo por Jesus? Queremos ser apenas salvos por Ele? Ou queremos mais? Existe esta parte da Escritura que nos diz: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. Espetacular! Se cremos no Senhor Jesus, já somos salvos. Mas Jesus pergunta: que buscais? Então, é preciso a gente equacionar se está bem para nós a salvação ou se queremos algo mais. Para isso, nós temos que saber onde é que Ele está, Jesus, onde Ele mora, onde Ele ensina. Porquê? Porque a pergunta que eles fazem a Jesus, depois de lhes perguntar o que buscais, eles perguntam a Jesus: Rabi, onde moras? Onde moras? Eles não perguntam, eles não dizem nada, eles não dizem o que buscam. Eles no fundo perguntam: onde moras? Onde moras? Que estranho, não é? Onde moras? Então, irmãos, eu pergunto-vos agora a vocês: vocês sabem onde Jesus mora? Onde moras? Reino dos céus. No reino dos céus. Mora lá, é verdade. Mas onde Ele mora aqui nesta terra? Como o João disse, dentro de nós. Também mora lá. Mas é importante para nós, à luz desta passagem, descobrirmos onde Ele mora. Porque é aí que Ele vai dar um ensino. Estes dois procuravam ser discípulos do Cordeiro de Deus, que eles eram discípulos de João e queriam mais. Então, eles lhe perguntam onde mora. É assim, irmãos, pode parecer óbvio o que eu vou dizer aqui, mas infelizmente ainda vejo muitos a querer ser discípulos de Jesus e vão a todo lado, menos ao lugar certo. Isto é uma tristeza para quem vê e já sabe onde Jesus mora. Porque vê muitos a quererem Jesus, mas não procuram efetivamente onde Ele está. Quantos não vão aonde, irmãos? Ao YouTube, ou ver pastores, vídeos de não sei de quem, leem devocionais, até vão à igreja, até fazem isso tudo. E realmente eu não estou a dizer que estas coisas não tenham a sua utilidade. Claro que têm. Claro que têm a sua utilidade como complemento. Mas eu vejo muitos irmãos que só ficam-se por aí. Só se ficam aí. Eu gosto muito de ver os vídeos daquele cara. Eu gosto muito de não sei o quê. Eu vou à igreja. E realmente estas coisas têm utilidade, mas todas elas têm um problema. Alguém sabe qual é o problema destas coisas que eu enumerei? Alguém consegue adivinhar qual é o problema de só buscar a Jesus nestas coisas? Alguém consegue Que Ele imaginar? não está lá.
tem intermediários humanos. Ele não está lá. Tem sempre alguém. Tem sempre um intermediário, tem um homem. A relação pessoal fica em segundo plano. Exato. Então o que é que se passa? Por exemplo, eu estou aqui, vocês vieram à nossa assembleia, à nossa igreja, mas eu sou um intermediário. Eu sou um intermediário. E como tal, eu apenas posso levar a... Mas eu não posso vos pôr a ter uma relação pessoal. Exato. Em que Deus fala com vocês e vocês falam com Deus na oração e por aí. Existe um intermediário humano aqui e eu sou falho, irmão. Eu infelizmente sou falho como todos vocês. O Senhor me delegou esta função, enquanto Ele quiser eu vou cumpri-la, mas eu sou apenas alguém que ajuda. Mas não sou alguém que faz e que constrói a vossa relação pessoal com Cristo. Mas existe um lugar onde Jesus ensina diretamente. Que Ele fala connosco diretamente. Que lugar é esse? A Bíblia. A Bíblia. Existe nós falarmos com Deus. Oração. É essencial. E existe um lugar onde Deus fala connosco. A Bíblia. A Bíblia não é um livro humano escrito por homens. É um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. E é tão completa, reparem bem no poder do nosso Deus, que fez o universo e tudo que nele há. Tudo trabalha com regras quânticas. Físicas, matemáticas. Do mais evoluído e preciso possível. A Bíblia está escrita de uma forma que quanticamente ela vai, o Espírito Santo e a Bíblia vão nos direcionar exatamente para onde Deus quer falar connosco. Isto é aquele salmo que diz: é uma sabedoria tão profunda que eu não consigo atingir, mas eu sei que ela existe. Onde moras, Senhor? Na Bíblia. Jesus mora na Bíblia. E lá Ele ensina diretamente. Então, é na leitura dos textos inspirados da Bíblia que o Espírito Santo de Jesus fala diretamente connosco. E é lá que podemos aprender a ser verdadeiros discípulos, conhecedores de coisas espirituais mais profundas, mistérios que só se revelam àqueles que procuram por o Senhor. Estás a entender tudo, Roy? Oh, glória! Podemos então, irmãos, ser até cristãos nominais. Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu vejo vídeos do YouTube do pastor fulano de tal. Eu sou cristão. Mas jamais seremos verdadeiros discípulos se não lermos a Escritura. Esqueçam, não há. Pode haver um salve por Jesus que está na igreja e é cristão, amém, e ouviu que Jesus é o Salvador e maravilha e foi salvo. Mas se queremos ser discípulos, se não procurarmos na Escritura, que é a casa do Senhor Jesus neste mundo, é lá que Ele ensina, não vamos ser discípulos. Não vamos ser discípulos. Aliás, só conhecendo a Escritura podemos consumir e saber discernir as outras coisas que eu acima falei. Os vídeos do YouTube, o pastor fulano de tal. Não é? Foi. Os devocionais. Como é que nós vamos saber se aquele pastor fulano de tal que está ali é dos nossos ou é dos de Satanás, que está instruído para ensinar 90% da verdade e meter 10% de mentira para nos enganar? Só se conhecermos a Bíblia. Pois. Porquê é que tantos são enganados? Ai, aquele pastor, ai que maravilha! E vão parar ao inferno. Ai, o Papa! É tão bom o Papa!
mas engana a todos. Este Papa, mas o Papa diz, todos os caminhos levam a Deus, o que interessa é o amor. É o que ele diz. É ou não é? É ecuménico. No entanto, está lá a cruz por trás dele, ele com crucifixo, uma Bíblia debaixo do braço, diz amém Senhor Jesus, mas no fundo é um satanista disfarçado. E aí, como é que fica? E porquê que o povo perece, irmãos? Está escrito. Porquê que o povo perece? O que é que está escrito? Falta conhecimento, irmãos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Onde é que se vai buscar o conhecimento? Na Bíblia. Então esta palavra de hoje, irmãos, é com um objetivo. Vocês entenderem a importância de ler a Bíblia. Eu estou aqui convosco hoje a dar um texto. Acredito que está a ser bem interpretado. Maravilha. Mas o texto que está-vos a dizer, leiam a Bíblia. Porquê é que os bereanos eram mais nobres que os outros? Lembram-se o que é que o Paulo diz? Os bereanos eram mais nobres que os outros povos? Porque iam pesquisar na Escritura se era realmente assim que ele ensinava. O Paulo não queria que acreditassem nele. O Paulo dizia, os bereanos são nobres, porque pesquisam na Escritura o que eu lhes ensino. Entendem, irmãos? Entendem a profundidade da palavra? Jesus vos diz hoje, à vossa pergunta, onde moras, Senhor? E ele diz-vos, vinde e vede. Vinde e vede. Vede. Vejam onde eu moro. Na Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é o filtro que nos indica se aquele homem que está a pregar diz a verdade ou a mentira, se é assim ou se não é. A Bíblia é o filtro, é a peneira. A Bíblia é que nos vai mostrar. Se não conhecermos a Bíblia, somos presas fáceis de Satanás. Satanás sabe a Bíblia toda de trás para a frente e de frente para trás. Como é que ele tentou enganar o Senhor Jesus? Com a Escritura. E como é que Jesus se defendeu? Com a Escritura. Porquê? Porque Jesus interpretava bem a Escritura. Satanás distorcia para o seu interesse. É sempre assim que ele faz. Como é que ele engana os cristãos? Com a Escritura. Distorcendo para o que lhe interessa. Mas se o cristão conhece o contexto geral da Escritura, não é enganado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque também está escrito. E ao Senhor Jesus. Está escrito isso? Está, mas também está escrito isto. Como é que fica? Quantos não pegam em coisas da Escritura descontextualizadas para enganar o povo? Quantos? Eu até já vi passagens a dizerem que Davi era gay porque amava o Jónatas. Davi amava Jónatas. Era uma relação gay. Eu já vi pessoas a dizer isto, a vender a inclusão. Eu já vi. Eles montam o que querem, é? Eles montam o que querem. Eles montam. Irmãos, vocês podem pegar no... Eu já disse isto e volto a dizer. Com a Bíblia vocês podem fazer a doutrina que quiserem. A que quiserem. Mas a Bíblia deve ser vista no seu contexto geral. Portanto, devemos conhecer e ler a Bíblia. Ok? Mais uma revelação que temos nesta passagem. Até à 10ª hora. O que é que diz aqui? Vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia até à 10ª hora. O que é que isto quererá dizer? João, diferente dos outros evangelistas, usou
o horário civil romano. O horário que João escreve, aliás, o João escreve muito para o grego, para o romano, e não para o judeu. Então ele utiliza o horário que os gregos e os romanos utilizavam. Ok. Quando vem a 10ª hora, para vocês saibam, essa 10ª hora, este horário dividia o tempo em 12 horas, mais ou menos como é o nosso hoje. Por isso, a 10ª hora do João é mais ou menos 10 da noite, ok? Ou seja, ficaram com ele até à noite, ok, irmãos? Na minha Bíblia tem 4 horas da tarde. 4 horas, porque não há consenso nisso. Mas se o João utilizasse os outros, mas vemos que tem que ser, porque senão havia uma contradição em alguns horários, nomeadamente a crucificação. E eu já pesquisei isso e para mim a tradução correta é 10 da noite. Porque quando jogamos com o João e os outros e transformamos os coisas, bate certo. 10 da noite. Então, o que é que isso nos mostra? Ainda bem que falou nisso, porque realmente existe essa discussão. Para mim é claro, porque senão havia uma contradição nos horários da crucificação. E a Bíblia não tem contradições. João utiliza outro horário. Aliás, por isso é que ele faz este tipo de traduções. Rabi, e o que é que ele mete entre parênteses? Que traduzido quer dizer mestre. Se ele tivesse a escrever para judeus, não precisava dizer isto. Aqui ele mostra que está a utilizar uma nomenclatura romana, ok? Há vários, em todo o Evangelho de João temos isso. Então, irmãos, ele fica até às 10 da noite. E o que é que isso nos mostra? O que o Evangelho nos mostra aqui é que os discípulos tiveram quase até ao fim do dia com Jesus. Isso para nós significa que necessitamos de dedicar tempo diário à leitura e ao estudo da palavra. Eles ficaram todo o dia. Irmãos, Jesus aqui quer nos mostrar, é necessário dedicar tempo à palavra. É necessário ler a Bíblia e pôr isso como prioritário nas nossas vidas se queremos ser discípulos. Eu ouço tantos, eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria pregar a palavra, eu queria ter um ministério. Não leem nem estudam a Bíblia, como é que o Senhor lhes vai dar um ministério? O Senhor, quando me converteu, há coisas que a gente sabe, o Espírito Santo a falar connosco. E eu senti claramente no meu coração, lê a Bíblia. Se não leres e conheceres e estudares, não há ministério para ti. Quando eu comecei a combater Satanás, eu percebi que sem a Bíblia, vi muitos a dizer, eu quero combater contra os Illuminati, eu vou ver os vídeos no YouTube e eu vou falar nisto. E eu dizia, olha, queres entrar nessa guerra? Lê a Bíblia. Não liam. Não, eu vejo uns vídeos no YouTube. Lê a Bíblia. Vi muitos a ficarem loucos. Vi outros a ficarem doentes, vi outros a caírem para o lado e vi outros a ser apanhados por Satanás. Sem Bíblia não se combate Satanás. Esqueçam! Satanás vira-nos ao contrário. Não há hipótese sem Bíblia. A palavra nos diz. A espada, a palavra de Deus pregada, o escudo da fé, o Evangelho da salvação. Não há hipótese sem a Bíblia, ok? Ouçam bem isto, porque eu tive que ver por mim mesmo, mas vocês têm o privilégio de ouvir isto de quem já viu antes. Sem Bíblia não há combate. Sois presas fáceis. Sois uns meninos, ok? É ir para uma luta de pistolas com uma canivete sem a Bíblia. Os gajos todos de metralhadora e vocês com canivete. É a mesma coisa. Entenderam? Ou com corta-unhas. É bem possível. Não garanto. Ora bem, então, irmãos, a 10ª hora nos mostra que temos que dedicar tempo à Escritura. E o que é que muitos eu ouço dizer quando eu falo nisto?
dizem assim: ai, mas eu tenho muito que trabalhar, eu tenho tanto que trabalhar, ai, mas a minha vida não permite, ai, mas agora isto, ai, mas agora aquilo. Irmãos, se as atividades mundanas ocupam todo o nosso dia, algumas verdadeiramente inúteis, o Instagram, isto, aquilo, algumas verdadeiramente inúteis. Temos que rever as nossas prioridades. Hoje vou ver o meu time. Hoje vou ver. Eu vejo, mas eu não deixo de saber que tenho que ler a Bíblia. Eu vou ao Facebook. Eu não estou a dizer que isso é errado. Não. Eu estou a dizer é que a gente tem que ver as nossas prioridades. E conseguir enquadrar sempre um tempo diário para o estudo das Escrituras. Isto, claro, se queremos ser verdadeiros discípulos. Temos que arranjar tempo. E se está difícil, temos que orar e pedir a Deus que nos ajude a ter esse tempo. Mas que fique aqui bem claro, porque Deus é perfeito. Se não estamos a ter tempo para ler a Bíblia, é uma questão de prioridades. Ai, mas eu tenho que trabalhar, eu não sei o quê, eu não sei o que mais. Oh, meu amigo, Deus pode nos ajudar a dar um trabalho com metade do tempo que nos dá o dobro do dinheiro. Se a gente quiser. Se as nossas prioridades estiverem bem montadas. Se a minha prioridade não estiver em ler a Bíblia, eu não faço só ler a Bíblia todo o dia. Mas todo o dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Nem que seja 15 minutos. Um capítulo. Chapter a day keeps the devil away. Um capítulo por dia mantém o diabo fora. Como diz. Eu leio 2 vezes ao dia, eu e minha esposa. Leiam sempre. Irmãos, revejam as vossas prioridades, por favor. E se não há tempo para a Bíblia, arranjem. Porque Deus vai-vos ajudar no resto. Está certo? Isto é muito importante. Porque é aí que Deus vai-vos ensinar o que Ele quer para a vossa vida. É aí que vos vai dar ferramenta para não caírem nem tropeçarem nas armadilhas de Satanás. Porque está escrito, eu digo sempre isto: Simão, Satanás pediu para vos paneirar como ao trigo. Vai haver tanta paneiragem. Deixa-me dar àquele, olha, aquele ali, agora que ele está bem na vida, deixa-me dar-lhe mais dinheiro a ver se ele não esquece de ler a Escritura, porque vai querer mais dinheiro. Mas não vai querer mais Escritura. Que chatice. É uma distração. Afinal, onde é que está o coração dessa pessoa? No dinheiro ou em Jesus? Isto é difícil, a gente tem que pesar. É verdade. José, e outra coisa que eu tenho lido muito ultimamente sobre as primícias. Quando você abrir o olho, você acordar, você ter aquela primícia para Deus, você agradecer por você dormir, você acordou, você... Não é não? As primícias. Sempre agradecer. É o que eu disse. Orar, em tudo dai graças e estudem a palavra, que é ali que Deus vai falar connosco. Conclusão, irmãos. O que aqui pretendemos demonstrar é que, caso seja do vosso interesse ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é preciso dedicar tempo à leitura, estudo e prática da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Eu não estou aqui como a ópera nem o Papa. Há muitos caminhos. Não, há um só. E nem sequer há atalhos. Nem sequer há atalhos. Eu vou lá pelos vídeos do YouTube. Não, não vai. Só se for os vídeos do YouTube que está a passar a Bíblia só. Se for assim, está bem. Se não, não dá. Tipo a Bíblia do Cid Moreira. Essa dá certo. Essa é true dos anos 90. Essa dá certo. Não há outro caminho, não há atalhos. Então,
para isto, podem ter que ser revistas prioridades e serem feitas escolhas. Escolhas, ok? Nós estamos sempre nas escolhas. Satanás quer que escolhemos uma coisa, Deus quer que escolhamos outra. E a gente vai escolhendo. Se escolhemos sempre as de Deus, o caminho é plano. Se vamos a uma de Satanás, o tropeço vai ser grande, não há hipótese. Quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que seja fácil. O caminho é trabalhoso. Mas posso garantir que é prazeroso. É uma questão de hábito. O Senhor, quando a gente tem interesse nas coisas dele, eu digo-vos, olhem esta passagem. Olhem que maravilha a riqueza de informação que está aqui. Não ficamos contentes a saber mais da Escritura. Eu fico. Eu acho que não há nada melhor. Vocês devem também ter esse gosto. E todo o tempo despendido se torna o tempo mais frutífero das nossas vidas. Aqueles homens que não foram trabalhar, estiveram com Jesus até à 10ª hora. Não foram pescar. Estiveram com Jesus até... A Marta e a Maria. Uma atarefada, a outra a ouvir o Senhor. E eu, Senhor, não te importas que a minha irmã não me ajude? Relaxa. Ela é que está a fazer o certo. Revê as tuas prioridades. É ou não é? Ai, ando cheio de trabalho e não sei o quê. Relaxa, lê a Escritura. Maria ficou com a melhor parte. Ficou com a melhor parte. Ler a Escritura. Nada pode ser melhor que ser discípulo do Mestre dos Mestres. Amém. É o máximo que podemos querer como criaturas. Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho... Eu sou discípulo de Jesus, oh glória. Isso sim. Nos preenche, né? Isso Você se sente sim. preenchido. Isso é estatuto. Aqui não vale nada neste mundo. Aqui é um maluquinho. É ou não é? Aqui é um tolinho. Fanático. Pois, esse Mas fanático. no mundo universal é um embaixador de Cristo. Oh, Fernanda, um embaixador de Cristo, como falámos outra vez. Embaixador do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ganhamos muito com isto. Ganhamos muito com isto. Para terminar, em Mateus 28 diz assim, Jesus para nós: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Então fazei discípulos. Alguém pode fazer discípulos sem ser discípulo? Não pode, pois não? Não pode. Eu só posso fazer um discípulo de Jesus se eu próprio for um discípulo de Jesus. Ou seja, irmãos, se querem só ser salvos pelo Senhor Jesus, maravilha, mas é curto. Não chega. É pouco. São salvos. Maravilha. Oh, glória. Já é bom. Mas para o que o Senhor vos dá, para a ordem que o Senhor vos dá, é curto. Vamos esconder o talento na terra? Ou vamos pelo menos pôr no banco? No mínimo. No mínimo. Pôr no banco, fazer o mínimo pelo Evangelho. Damos graças a Deus nas postagens que fazemos nas redes sociais? Ou só nos vendemos a nós mesmos? Irmãos, eu tenho que pôr as coisas como elas são. Eu não posso estar aqui. Se querem palavras fofinhas, eu já disse que não é nestes encontros. Se querem verdade, aí podemos chegar a um consenso. Eu não posso estar a dizer o que é e o que não é. Jesus espera mais de vocês. É sempre possível fazer mais. É ou não é? Que o nosso sentimento seja sempre: eu faço pouco. Que no dia que a gente se deitar, hoje fiz muito, é possível fazer mais. Eu faço pouco. Como é que diz a Escritura? Sou servo inútil. Sou servo inútil.
É isso que temos que pensar. E Deus espera mais de nós. Sabem porquê, irmãos? Porque esta guerra é travada por nossa causa. Jesus já venceu. É por nossa causa. Ele deu a vida por nós. O mínimo que podemos fazer é isto que Ele nos pede. Eu acho, mas fica ao vosso critério. Então esta foi a palavra do dia. E se não ler a Bíblia, comece a ler. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.